aquela música? Tudo o que você sempre quis saber sobre aquela música, mas nunca pôde perguntar, com Marcos Vica. Fala aí, pessoal, estamos aqui começando mais uma edição do podcast Sabe Aquela Música, em todas as plataformas de streaming e também na Rádio Mix, nos domingos, às 9 horas da noite. Hoje, um grande prazer, a gente tem mais uma feraça aqui da nossa música, que é o Lucas, da banda Fresno, nosso amigo, enfim, companheiro de tanto tempo. E com tantas histórias pra contar, né, Lucas? Tantas coisas bacanas e canções e... Enfim, você é um cara muito de canção, né? De fazer... De trabalhar com canções até profundas, mexer muito com o sentimento. Uhum. Sempre teve muito disso, né? Interpretação e tal, né? O que eu busco, quando eu fico pensando, quando eu tinha lá 14 anos, é buscar o encanto que às vezes eu tenho quando eu ouço uma música bonita, seja no filme do Aladdin, ou numa playlist de hardcore, assim, sabe? E existe uma coisa, assim, desde adolescente eu fui percebendo que existia sequências de acordes que se fazia que tu conseguia obter essas emoções. E aí que nem quando a gente tá se alfabetizando, a gente aprende... sei lá, feliz, triste, né? E depois a gente vai conseguindo obter emoções até mais complexas quando esse vocabulário vai aumentando. E o vocabulário musical também, ele é infinito. Assim, eu sempre busquei isso, pra fazer uma música sobre alguma coisa que eu esteja sentindo, que eu já tenha sentido, alguma história que eu quero contar. E pautar isso com uma construção musical cheia de intenção, assim, né? E foi por isso que eu falei assim, preciso aprender música, né? Porque eu poderia ficar ali nos 4 acordes, que várias pessoas fizeram carreiras inteiras maravilhosas com os 4 acordes, mas aí muito mais calcado no que a pessoa tá dizendo. Mas eu acho que eu gosto sempre de buscar essa coisa da estética do que eu vou tocar com o que eu tô cantando, assim. Aí que pra mim que mora a grande beleza da coisa. E tudo isso, você acha que também essa busca pelos mais frases musicais, mais acordes, te fez cantar melhor também? Ou te obrigou a cantar mais? Eu fui percebendo que a voz, ela é capaz de dar intensidade na música, né? Só que como a gente veio de uma escola do hardcore ali, a intensidade é o quê? É gritar, né? Tu vai aumentando a intensidade da voz até chegar no... Então eu só conseguia fazer uma emoção forte cantando de maneira forte. Entendi. E com o tempo eu fui encontrando um desenvolvimento de voz pra chegar em outros lugares. Às vezes uma voz cochichando, sabe? Ela pode estar falando uma coisa... Enfim, eu penso hoje em dia como se eu estivesse conversando com a pessoa. Então eu só falo gritando coisas que eu falaria gritando pra alguém. Legal. Mas eu não falo assim, meu amor, eu te amo. Eu não vou gritar isso na orelha de alguém. Entendi. Então eu comecei a perceber isso, assim. E o emo, assim, era muito isso. Era basicamente uma pessoa gritando coisas bonitas e virou uma estética, né? Virou uma estética que até hoje tem no pop, assim. Mas eu acho que essa estética do emo, ela tá muito permanente no pop hoje, principalmente pelas construções das fórmulas das músicas e dos acordes das músicas, assim. E essa coisa de gritar tudo, eu comecei a perceber que é legal gritar quando tem alguma coisa que tu falaria gritando pra alguém. Entendi. Tipo, xingar alguém. Então vamos falar aqui de Alguém Que Te Faz Sorrir, que também é uma música carregada de muita emoção. Sim. Conta pra gente, porque é uma música que tá em 2 discos da Fresno. Sim, te insistiu nela. Ela veio primeiro num álbum independente, depois, quando foi lançado pela Universal, também ela voltou. Como é que foi esses 2 momentos? Primeiro, como é que você lembra do nascimento dessa canção, da letra, da história dela? É uma história sua? É uma história que você conheceu ou uma história que você criou? Foi uma época que eu tava fazendo muita música, porque foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar. Olha que louco, só que eu comecei a trabalhar numa produtora que fazia publicidade lá em Porto Alegre. Então eu comecei a acordar cedo, comecei a tomar café, comecei a dar uma regrada na vida, tranquei a faculdade porque eu fazia publicidade e dentro da publicidade o que eu queria fazer era aquilo, jingle, né? Jingle e trilha. Então eu falei assim, chega de universidade. Aí eu tranquei, eu fazia só uma outra coisa na universidade. E eu passava o dia inteiro nessa produtora. E ainda não me passavam muitos trabalhos, assim, porque eu ainda era júnior lá. Então, todo esse tempo, cara, eu fiz
eu fiz as demos do segundo disco da Fresno, isso em 2004, né, que é o Rio, a Cidade e a Árvore, e nesses 6, 7 meses que eu trabalhei lá, eu também construí o que seriam as demos do Ciano, que é o álbum onde está a primeira versão de Alguém que Te Faz Sorrir, que é uma versão mais rockinha, assim, que tem justamente essa coisa. Eu tô falando uma coisa que é meio fofa, completamente gritada, né? Alguém que vai te abraçar, tipo, gritado, assim, porque a gente tava ouvindo umas coisas assim na época. E a história é aquela boa e velha história de ver as realidades possíveis, assim, né? Por exemplo, você teve um relacionamento que não deu certo e aí depois vê e tu fica naquela coisa de tu não conseguir se livrar. Isso tem até o dia que elas morrem, né? Às vezes a pessoa não consegue muito lidar com a vida das pessoas que vão andando, porque a tua vida tá andando, mas às vezes tu fica focando na vida da outra pessoa que tá andando, e isso era pré-Instagram, pré-Facebook, né? Que é tipo de ficar vendo que é um sentimento que a gente desenvolve, principalmente nos nossos primeiros romances, que é uma espécie de posse, assim, que é um negócio da mulher pro cara também rola, sabe? De, meu ex. Eu já superei bastante isso, assim, mas é que na época eu tinha uma dificuldade de superar. Então o cara se sentia mal resolvido ali, e ele ficava pensando que ele tá fazendo uma música que essa pessoa vai ouvir e vai achar muito linda, mas essa música é pra aquela pessoa, só que ela vai estar ouvindo isso com um novo namorado ou namorada dela e falando, nossa, que legal essa música, né? E a pessoa nem sonha que aquela música foi feita pra ela. Então é essa história. Ela é uma coisa que eu meio que imaginei, não teve exatamente isso acontecendo na minha vida, não enquanto eu tava fazendo essa música, mas é essa coisa que eu falei, vou fazer uma música pra você ouvir com outro alguém do seu lado. Aí eu acho que isso aí bateu forte nas pessoas. Bateu. Isso bateu forte nas pessoas. E como é que você... como é que nasceu... São duas estéticas diferentes dessa música. Como é que você pensou nela a primeira vez? E depois como é que você reconstruiu a ideia dela? Como é que foi? Bom, teve uma influência muito grande do Rick, porque quando a gente fez o Ciano, era um disco ainda independente, ele foi produzido pelo Rodrigo Del Toro, que é um cara lá de Porto Alegre, que toca no Tequila Baby, na época ele tocava numa banda, então ele era um cara do punk rock. E o Ciano é um disco que é o disco mais emo da Fresno em termos de estética, assim, de ter guitarra pra caramba, a voz é bem gritada, mas é tudo muito bonito, assim. E o Ciano é o disco preferido de muitos fãs até hoje, porque ele é o disco mais Fresno, é o disco que as pessoas acham que Fresno faz até hoje, aquele som. Ficou muito conhecido por aquilo. Tocou bastante, que tipo Quebra as Correntes, umas músicas assim que tocaram bastante, até em rádio, assim. Então foi o disco da virada pra gente. Aí quando a gente foi ter as conversas lá na gravadora grande, na Universal, os caras ouvindo o Ciano falaram, cara, essa música aqui é muito boa. Aí eu, sim, mas a gente já fez um clipe dela, ela foi um sucesso. E aí eu me lembro que o Rick falou um bagulho que eu guardo até hoje. Ele falou assim, não sabe o que é um sucesso, meu amigo. Aí eu lembro que na época eu fiquei assim, para esse velho aí, acho que sabe o que. Mas na verdade ele tava certo nesse aspecto, assim, porque ele via naquela música mais do que um sucesso que a gente tocasse num festival aqui em São Paulo, num show nosso no Hangar. Ele via aquilo sendo cantado por estádios inteiros, uma coisa que eu podia até sonhar, mas eu tinha dificuldade de ver. Porque a gente já tava tudo, a gente se sentia muito assim, nossa, a gente tá bombando demais. Nós estamos morando nós 4 na mesma casa suja, mas a gente tá longe dos nossos pais e a gente tá aqui vivendo esse paraíso de São Paulo, balada de segunda a quinta e show de sexta a domingo. A gente tava vivendo um paraíso assim, que a gente conseguia perceber, mas ainda não dava pra pensar, não racionalizava aquilo. Então pra gente tava tudo muito certo. E cada dia acordava um pouco mais famoso, assim, sabe? Cada dia tu vê as coisas, mas você, eu já sou um sucesso, para com isso. Tá tudo bem, já rolou. Aí o Rick foi um cara que ele sentou e falou assim, tem esse sucesso aí, mas tem... Aí ele falou assim, Paralamas, Legião Urbana, aí tem essas coisas que vão ficar pra história, né? Aí eu me lembro que eu fiquei tipo, Aí ele falou, vamos regravar essa música aí. E eu, não, mas é o nosso novo álbum, isso que eu... Ele, cara, as pessoas ouviram, mas a gente vai... 10 vezes mais pessoas vão ouvir isso. No fim, umas 100 vezes mais pessoas ouviram aquilo. Porque a gente fez um arranjo que ele era mais friendly, no sentido de... Ele valorizava mais o que eu tava dizendo. Porque isso que é um negócio que a gente percebeu, que a música tem uma letra que as pessoas precisam
ela tem que ser o principal. Tem músicas que a letra não é o principal, né? Se tu ouve Sweet Child O' Mine do Guns, a guitarra que tu quer ouvir. É o Slash. É o Axl fazendo tipo, é isso que tu quer ouvir. Então a gente, nem em português, nem em inglês, a gente não tá se importando muito pela letra, porque a vibe é levada por outros elementos, assim. E isso acontece em várias músicas, né? Tipo, num eletronicão. Às vezes tu quer só o drop, só quer o da-da-da. Tipo assim, só quer... E nesse caso, é uma música de letra. A gente fez um arranjo que só... Eles é só um suporte, assim, é só um travesseirinho que a letra se equilibra em cima e que é uma coisa que, né, que a gente falava assim, isso aqui tem que tocar em desde rádio de tiozão, aquela rádio que toca Kennedy, até uma rádio jovem, né? Então, assim, esse era o pensamento. E aí, putz, cara, quando lançou o primeiro clipe o primeiro single do álbum Infinito foi Uma Música. Essa música tocou muito, ela não parava de tocar, ela ficou uns 9 meses tocando e a gente falava, a gente quer virar a música. E aí eu lembro que os caras falavam, não, ainda está tocando muito. A gente, tá, mas a gente quer mostrar outro, porque já tinha passado uns 9 meses e a gente querendo virar aqui. É burrice, né? Normalmente tu quer que a tua música toque o máximo de tempo possível. Tipo assim, não é saturar. Quem satura são as pessoas. Se as rádios estão tocando é porque as pessoas meio que estão pedindo. E aí, enfim, tocou muito Uma Música. E Alguém Te Faz Sorrir tocou mais ainda. Foi uma parada insana, assim, que aí foi na virada de 2008 para 2009. Foi lançado como single no final de 2008. A gente, inclusive, veio aqui na Mix e passamos um dia inteiro aqui. Fizemos uma ocupação na rádio. Foi muito louco. E essa música tocou muito, não só na Mix, como em todas as rádios, assim. E se provou certo, porque é uma letra que hoje... Uma pessoa, às vezes, que não ouviu nenhuma outra música da Fresno, ela se lembra muito dessa, assim. É uma música, é uma letra que ela é meio que... A música tem 2 momentos, né? O primeiro momento da perda e depois, não, eu vou te... Depois vem, não, eu vou te conquistar, eu vou... Tem isso, né? Eu gosto Você dividiu isso dessa forma mesmo? Sim, eu acho que mesmo numa música... Essa é a música mais pop da história da Fresno. Mas se tu for analisar, eu nem gosto de ser o advogado dessa análise, mas assim, se tu for pensar que no primeiro verso ele fala, no caso eu nunca consegui saber diferenciar, o cara é confuso pra caramba. E aí hoje eu estou aqui sem ter lugar pra ficar, escrevendo canções pra que você possa escutar com outro alguém do seu lado. Aí eu descrevo esse outro alguém, que esse cara aí vai te fazer sorrir, esse cara aí vai te abraçar, esse cara aí vai te dar o que tu merece, da maneira que eu não pude dar porque eu fui um idiota. E aí no segundo verso, o cara meio que muda de ideia, a música muda, que aí muda os acordes, né, que vai pra aquela parte que fica tente me ouvir, aí tente me ver. Esse acorde aqui, ele nem tá nessa escala, então ele literalmente traz uma passagem pra uma outra coisa, uma esperança, aí um outro alguém, aí parece que eu tô falando dessa pessoa de novo, do outro cara. Mas aí ele fala, eu vou mudar, eu juro que é você. Aí eu juro que é você. Então o cara retoma a narrativa assim, tá, me dá uma chance aí, se possível, que eu vou ser, se alguém te vai sorrir, alguém te vai abraçar, quando a escuridão cair, aí alguém que não vai mentir, que não vai te machucar, essas promessas aí, né, que a gente promete pras pessoas. E naquele momento a Fresno era um... Até hoje claro que a banda... Os anos se passaram, claro. O trabalho, como todo artista evolui, você experimenta outras coisas, mas era muito, e naquele momento era muito um emblema do emo, do emo-core. Como é que você aquilo tudo que acontecia, como é que vocês lidavam com os fãs que cobravam isso de vocês? E vocês em algum momento se viram presos dentro dessa gaveta? Isso incomodou ou não? Nunca. Acho que tudo, assim, o grande lance é que quando tu só vai ter controle sobre a tua imagem quando ninguém te conhece. Aí tu tem 100% do controle de que como 500 seguidores vão te perceber, mas quanto mais tua mensagem é jogada pra longe, maior vai ser o número de pessoas que te conhece só um pouco e não tem aquele conhecimento maior que um fã tem pra entender o contexto das coisas. Então a pessoa conhece só alguém que te faz sorrir, às vezes ele vai num show, aí ele vai perceber que alguém que te faz sorrir é uma ponta do iceberg de uma outra coisa, e às vezes essa pessoa achei que era uma banda mais pop, não sei o quê. Ou o fã da Fresno que às vezes acompanhava desde quando a gente tocava nos muquifos ali
um cara que era do hardcore, que ele gostava de Fresno, mas também ele ouve Dead Fish, Dance of Days, e aí ele curte Fresno, e o Fresno começa a fazer esse sucesso, e a música que é o maior sucesso é de fato uma balada. Então assim, isso foi muito um negócio da virada do século, assim, de quando os estilos musicais ainda eram muito definidos. E tipo assim, tá, mas isso não é mais rock, ou não, mas